Talvez você tenha chegado até aqui com o coração pesado, buscando um alívio que o mundo ainda não conseguiu te oferecer. Antes de darmos o primeiro passo, eu quero te fazer um convite para o seu próprio bem espiritual. Tente ouvir cada uma dessas palavras com atenção plena e evite pular qualquer parte dessa mensagem que foi preparada para você. Perceba que certas verdades profundas só conseguem se encaixar na nossa alma quando são ouvidas por completo, sem interrupções. A nossa compreensão sobre o que Deus quer nos dizer não acontece de uma vez. Ela amadurece ao longo do caminho que percorremos juntos. Repare como a sua mente tem se sentido ultimamente, talvez exausta por um cansaço que vai muito além do cansaço físico. Parece que estamos sempre cercados por um excesso de estímulos visuais que lutam para roubar cada segundo da nossa atenção. Essa dificuldade de encontrar o silêncio e manter o foco é uma barreira invisível que nos afasta da presença do Criador. Olhe para as pessoas que estão aparecendo na tela agora. São corações que decidiram caminhar juntos nesta jornada de fé. Elas escolheram não seguir sozinhas e buscar o crescimento espiritual em um ambiente de paz, verdade e acolhimento. Se você também sente esse desejo de profundidade e quer caminhar conosco, junte-se a nós e faça parte desta jornada de quem valoriza o eterno. Vamos olhar agora, com muita calma, para o modo como Charles Spurgeon enfrentava esse mesmo barulho mental para encontrar a Deus. Ele entendia que a oração não é apenas uma obrigação, mas um refúgio, onde o nosso olhar se limpa de todas as distrações do mundo. Talvez você já tenha sentido que, ao tentar orar, seus pensamentos fogem para as pendências do dia ou para o que viu no celular. Isso acontece porque o nosso olhar está viciado no brilho rápido e superficial das telas, perdendo o hábito da luz constante das Escrituras. Spurgeon nos ensina que a oração é o momento de fechar as janelas para o mundo, para que possamos finalmente abrir a porta do nosso interior. Repare como a oração exige de nós uma entrega que vai contra tudo o que a nossa rotina acelerada tenta nos impor. Ela é o exercício de silenciar as vozes externas para que a voz mansa e delicada do Senhor possa ser ouvida com clareza. Vamos olhar para isso não como um conceito abstrato, mas como uma prática urgente para restaurar a sua saúde mental e espiritual. Note que a oração é o solo onde a semente da palavra de Deus cria raízes e começa a transformar o seu modo de ver a vida. Muitas vezes nós ficamos apenas na superfície, mas Spurgeon nos convida a mergulhar fundo nas águas da comunhão com o Pai. Perceba que a sua atenção é o presente mais valioso que você pode entregar ao Senhor neste momento de busca sincera. Repare como a oração para homens como Spurgeon não era um monólogo cansativo, mas uma conversa vital que trazia ordem ao caos da mente. Talvez você sinta que sua mente é como uma tempestade de areia, onde é impossível enxergar um palmo à frente por causa de tantas preocupações. Perceba que essa agitação constante é alimentada por cada minuto que passamos, consumindo o que é passageiro nas redes sociais. Nós fomos ensinados a reagir a tudo instantaneamente, mas a oração nos convida a uma pausa que o mundo moderno não entende. Vamos olhar com calma para o que acontece quando você decide, finalmente, fechar os olhos e respirar fundo na presença de Deus. Note que no início, o silêncio pode parecer barulhento, pois todos os pensamentos que você tentou soterrar com entretenimento começam a emergir. Spurgeon dizia que o maior esforço de um cristão é justamente manter o coração focado enquanto fala com o Altíssimo. Repare como a sua atenção é um músculo que foi enfraquecido pelo hábito de saltar de um estímulo visual para outro sem descanso. Para restaurar esse foco, precisamos entender que a oração é uma disciplina do olhar. É parar de olhar para as ondas e fixar os olhos no Mestre. Vamos considerar o que a Bíblia nos ensina no livro de Hebreus sobre olharmos firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Note que esse olhar firmemente exige que você ignore por alguns instantes o brilho das notificações que clamam pela sua atenção. Spurgeon frequentemente recomendava que, se a mente estivesse dispersa, o cristão deveria usar a própria palavra de Deus para guiar suas petições. Repare como ler um salmo em voz alta, antes de começar a orar, pode servir como uma âncora que prende sua alma ao trono da graça. Talvez você já tenha sentido que suas orações são vazias,
porque você tenta falar com Deus enquanto ainda está conectado ao barulho do mundo. É preciso um distanciamento intencional, um afastamento das telas, para que o seu interior se acalme e comece a sintonizar a frequência do céu. Perceba que o excesso de estímulos visuais nos torna pessoas impacientes, que querem respostas de Deus no mesmo ritmo de um clique. Mas a oração verdadeira amadurece na permanência, naquela santa demora onde deixamos de pedir coisas e começamos a desejar o próprio Deus. Note como o seu cansaço mental começa a se dissipar quando você entende que não precisa carregar o mundo nas costas enquanto ora. Ao depositar cada ansiedade aos pés dele, você está praticando um ato de resistência contra a cultura da produtividade tóxica. Vamos olhar para a oração como o momento em que você recupera a sua humanidade, deixando de ser um usuário de redes para ser um filho amado. Spurgeon nos lembra que uma oração curta e focada vale muito mais do que horas de frases repetitivas, ditas com o pensamento longe. Repare que o segredo de uma vida de paz está na qualidade desses momentos em que você decide de fato estar presente diante do Pai. A jornada de oração é o caminho de volta para casa, onde o olhar encontra o descanso e a mente encontra o seu verdadeiro propósito. A oração muitas vezes é vista como um dever pesado, mas tente enxergar como um mergulho em águas limpas depois de um dia de calor sufocante. Nós vivemos carregando um peso invisível, tentando processar milhares de informações que não foram feitas para caber dentro da nossa paz. Spurgeon costumava dizer que a oração é o fôlego do cristão. E se pararmos para pensar, é exatamente isso que nos falta hoje: ar. O ar puro da presença de Deus é frequentemente substituído pelo monóxido de carbono das notícias ruins e das comparações constantes nas redes sociais. Quando você se ajoelha ou simplesmente fecha os olhos onde estiver, você está dando um passo para fora dessa fumaça tóxica. Não se sinta culpado se a sua mente insistir em divagar nos primeiros minutos, pois o nosso cérebro foi treinado para nunca estar em repouso. O segredo é não lutar contra esses pensamentos com raiva, mas gentilmente trazê-los para a luz da soberania divina, um por um. Imagine que cada preocupação sua é como uma criança inquieta, que só se acalma quando sente a mão segura e firme do Pai sobre ela. A Bíblia nos consola no Salmo 46, quando diz para sossegarmos e reconhecermos que Ele é Deus, e nada foge ao seu controle. Esse reconhecimento não é intelectual. É uma entrega física de deixar o corpo relaxar e a mente parar de tentar resolver o que só o céu resolve. Muitas vezes a resposta que você tanto procura não vem através de mais raciocínio, mas através de mais rendição no silêncio. Spurgeon acreditava que a oração mais poderosa é aquela que nasce da nossa total incapacidade, quando admitimos que não sabemos o que fazer. Nesse momento de vulnerabilidade, o Espírito Santo começa a interceder por nós com gemidos que as palavras humanas não conseguem traduzir. Note que você não precisa de frases bonitas ou de uma teologia rebuscada para ser ouvido pelo Criador do Universo. Ele deseja o seu coração do jeito que ele está agora, talvez fragmentado, talvez distraído, mas disposto a parar por um instante. O excesso de estímulos nos faz esquecer que somos seres finitos e que precisamos desesperadamente de uma fonte que não se esgota. Ao decidir ficar aqui em oração, você está bebendo dessa fonte e permitindo que a sua identidade seja restaurada além das telas. O mundo quer que você seja um consumidor frenético, mas Deus te convida a ser um adorador em espírito e em verdade. Sinta como o peso nos seus ombros começa a diminuir quando você para de monitorar o mundo e começa a contemplar a eternidade. Essa é a verdadeira liberdade que Spurgeon tanto pregava, a liberdade de ser dependente de um Deus que nunca falha e nunca dorme. Continue nesse estado de quietude, deixando que cada promessa bíblica lave as impurezas que o barulho do dia deixou na sua consciência. Agora que o silêncio começou a ganhar espaço, é o momento de deixar a teoria de lado e começar a falar com o Pai de forma prática. Não procure as palavras perfeitas, porque Deus não está interessado na sua eloquência, mas na verdade que o seu coração carrega hoje. Comece reconhecendo que você precisa dele, admitindo que o cansaço e a pressa muitas vezes cegam os seus olhos para a bondade divina.
Diga ao Senhor que você deseja entregar essa ansiedade que tem roubado o seu sono e fragmentado o seu foco nas pequenas coisas. Abra o jogo sobre os estímulos que te prendem e peça ajuda para que o seu olhar seja restaurado e fixado no que realmente tem valor eterno. Lembre-se de que a oração é uma via de mão dupla. Então, enquanto você fala, mantenha o seu espírito atento ao que ele pode sussurrar de volta. Agradeça pela paciência dele em te esperar, mesmo nos dias em que você se perdeu no labirinto das notificações e do barulho digital. Apresente as pessoas que você ama, os problemas que parecem montanhas e as decisões que estão pesando sobre a sua consciência agora. Spurgeon ensinava que devemos encher a boca de argumentos bíblicos, lembrando a Deus das suas próprias promessas de cuidado e provisão. Cite para ele que ele prometeu estar contigo todos os dias, e peça que essa presença se torne uma realidade palpável no seu peito agora. Sinta como o ato de colocar em palavras aquilo que estava apenas como um nó na garganta começa a trazer um alívio imediato. A oração é o lugar onde o medo perde a força, porque ele é exposto à luz daquele que governa as estrelas e o seu amanhã. Não tenha pressa de terminar esse diálogo, pois o céu não está com o cronômetro na mão, esperando você acabar. Deixe que essa conversa flua naturalmente, como alguém que senta à mesa com o melhor amigo e não precisa de máscaras ou disfarces. O Espírito Santo é o seu guia nesse momento, e ele sabe exatamente quais áreas da sua alma precisam ser tocadas e curadas hoje. Fale sobre a sua vontade de ter uma mente mais limpa e um coração mais focado nas coisas que permanecem para sempre. Peça que a paz que excede todo o entendimento comece a montar guarda na porta da sua mente, filtrando o que deve entrar e o que deve sair. Essa conexão que você está fortalecendo agora é a sua maior arma contra a cultura da superficialidade que tenta te definir. Mantenha esse diálogo aberto, pois Deus está ouvindo cada suspiro e compreendendo cada palavra que você ainda não conseguiu pronunciar. Enquanto você continua nesse diálogo, perceba que a oração não termina quando você abre os olhos, mas deve se tornar o pano de fundo de todo o seu dia. A ideia de Spurgeon era que deveríamos viver em um estado de oração contínua, onde cada tarefa comum é oferecida como um incenso suave ao Senhor. Ao sair deste momento de quietude, tente levar consigo essa sensação de que você não está mais sozinho na condução da sua própria vida. Peça a Deus agora que te dê discernimento para identificar os momentos em que o barulho do mundo tentar roubar a paz que você acabou de cultivar. Que o Espírito Santo funcione como um lembrete vivo dentro de você, te chamando de volta ao centro toda vez que a sua atenção começar a se fragmentar. Imagine que a sua mente agora é um jardim que foi regado e limpo, e que cabe a você vigiar o que será plantado nele nas próximas horas. Não permita que a primeira notificação ou o primeiro comentário irrelevante destrua a semente de quietude que foi depositada no seu coração. Agradeça pela oportunidade de ter esse acesso direto ao Rei do Universo, sabendo que ele se inclina para te ouvir com o amor de um pai zeloso. Sinta a segurança de saber que as suas petições foram ouvidas e que o tempo de Deus é perfeito para manifestar o que for melhor para a sua alma. Agora, faça uma última respiração profunda, reconhecendo que a presença de Deus é o único lugar onde você pode ser verdadeiramente você mesmo. Que essa paz que agora preenche o seu peito transborde para as pessoas ao seu redor, tornando você um ponto de luz em meio à confusão do mundo. Diga ao Senhor: toma o controle da minha mente e do meu olhar, e sinta como essa simples entrega renova as suas forças para o que vier pela frente. Você está pronto para enfrentar o que for preciso, não pela sua própria força, mas pela força daquele que te sustenta em cada suspiro. O silêncio que você praticou aqui hoje será a sua força amanhã, transformando a sua rotina em um caminho de constante adoração e propósito. Lembre-se de que este lugar de oração está sempre disponível, bastando apenas uma decisão do seu coração de parar e se conectar novamente. Vá em paz, com o olhar firmado no eterno e a certeza de que você é profundamente amado e guiado em cada detalhe. Chegamos ao momento em que o silêncio e essa conversa profunda com Deus precisam deixar de ser um evento isolado para se transformarem em uma marca permanente na sua história e no seu caráter.
Não veja este vídeo apenas como mais um conteúdo que você consumiu ou uma tarefa cumprida no seu dia, mas como um marco espiritual onde você decidiu, de fato, resgatar o controle da sua mente das mãos das distrações. Spurgeon acreditava fielmente que a verdadeira maturidade de um cristão não estava em acumular grandes volumes de conhecimento teórico, mas em quão profundamente a verdade de Deus governava as pequenas decisões do cotidiano. Para te ajudar a entender como está esse seu progresso e identificar em quais pontos o seu olhar ainda precisa de mais cuidado e vigilância, eu preparei uma ferramenta prática e direta para a sua caminhada. Clique no primeiro link da descrição para fazer o nosso Quiz da Fé, que é um recurso simples e objetivo desenhado para medir sua maturidade espiritual e te dar clareza sobre o seu momento atual agora mesmo. Eu te incentivo a levar os resultados desse teste para a sua próxima oração, usando-os como um mapa sincero para saber por quais áreas da sua alma você deve clamar com mais intensidade e buscar transformação. Agora, como um gesto de compromisso com o que Deus falou ao seu coração, eu gostaria de ver esse passo selado aqui nos comentários com uma frase muito específica: vontade entregue. Ao escrever essas palavras, você sinaliza para si mesmo, para a comunidade e para o Senhor, que a sua jornada de oração e foco não termina quando este vídeo se encerra, mas que ela está apenas começando de uma forma nova. É o seu testemunho público de que você escolheu a profundidade e a substância em um mundo que tenta te empurrar para a superfície e para a futilidade o tempo todo, sem te dar descanso. Os vídeos que estão aparecendo agora na sua tela são degraus adicionais e fundamentais para que essa chama que se acendeu no seu coração não se apague com o impacto do próximo clique ou da próxima notificação. Continue neles com o mesmo espírito de busca, pois a constância e a perseverança são o que separa o passageiro entusiasmado do verdadeiro discípulo que caminha passo a passo com o Mestre. Siga em frente agora com a sua mente devidamente guardada e o seu coração em paz, tendo a plena certeza de que cada minuto investido na presença de Deus rende frutos que permanecerão por toda a eternidade.